Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Que bênção a gente poder finalizar o dia do Senhor aqui, louvando, prestando o culto que é devido a Ele. Mais uma vez a gente dá boas-vindas também a você que nos visita. Seja muito bem-vindo aqui nessa noite. Irmãos, hoje a gente vai meditar no Salmo 111. Peço que você abra sua Bíblia no Salmo 111. Vamos ler o texto, em seguida nós vamos orar. Peço que você acompanhe a leitura, Salmo 111. Diz assim o texto: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Senhor Deus, nós, mais uma vez, Pai, queremos engrandecer o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor, por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Nos ajuda, Senhor, aqui nessa noite, e mais essa parte, Pai, desse culto, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos assista, Pai, aqui nessa noite. O Senhor nos ajude a compreender, Pai, as Tuas verdades, Pai, que são tão elevadas, Pai. Por isso a gente clama que o Senhor nos auxilie, Pai, com Teu Espírito, e que a gente possa, Senhor, de fato compreender a Tua palavra e viver, Pai, de acordo com ela. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, a gente, em uma oportunidade passada, a gente pensou um pouquinho aqui nesse livro de Salmos, né? Quando a gente pensou no Salmo 1, eu fiz ali algumas considerações sobre o livro de Salmos, e eu queria resgatar alguns pontos desse, antes da gente chegar aqui no Salmo 111, não é? Como diz João Calvino, o livro de Salmos, ele é o manual canônico da piedade, não é? Nos Salmos a gente tem esse manual de devoção do povo de Deus, não é? A forma como a gente deve louvar, a forma como a gente deve adorar o Senhor, mas é importante a gente pensar algumas questões em relação a todo o livro de Salmos, não é? O livro de Salmos é um livro que é não só o seu conteúdo inspirado por Deus, mas como toda a Escritura, ele é organizado de forma lógica, de forma que nós podemos compreender ali a vontade do Senhor, não é? Então, a gente tem temas específicos ali em Salmos, assuntos específicos, o saltério todo, né, os 150 Salmos, eles são divididos em 5 livros, não é? E a gente vê temas como a lei, temas como o Messias ali, como pilares e colunas durante o livro de Salmos. Mas, irmãos, o livro de Salmos
é um livro que fala daquilo que há de mais profundo no nosso coração. Os anseios da nossa alma, as dificuldades, a gente vê ali em muitos salmos, Davi colocando seus pecados diante do Senhor, falando como esses pecados, eles afetam, não é, diretamente o seu corpo. Então, todos os anseios, todas as questões do nosso coração, a gente vê ali de forma muito transparente no livro de Salmos, de modo que, quando você lê o livro de Salmos, imediatamente você se identifica ali com os salmistas, com os autores, porque esses são anseios do coração humano, são questões do coração humano que estão ali no livro de Salmos. O mesmo João Calvino, ele, comentando esse livro, ele diz o seguinte: tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como no espelho. Então perceba, Calvino traz essa ideia daqui de uma anatomia de todas as partes da alma. Então o livro de Salmos, ele traz justamente ali o que há de mais profundo no nosso ser. Então, irmãos, quando a gente chega aqui nesse Salmo 111, a gente vê aqui um retrato de um coração que de fato conheceu ao Senhor, compreendeu verdades do Senhor, e então isso, por consequência, isso flui para o seu louvor, isso por consequência aparece na sua adoração ao Senhor. Então temos aqui um coração que compreendeu quem Deus é, e portanto no seu louvor isso fica muito claro, na sua adoração a Deus isso fica muito claro, porque nós temos aqui uma alma, um coração que de fato sabe quem Deus é. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor nos deu um coração de carne. Isso quer dizer que esse novo coração que nós temos, ele é apto a enxergar Deus. Esse novo coração que o Senhor nos dá, ele pode enxergar Deus, ele pode enxergar quem Deus é, e ele pode enxergar as maravilhas do Senhor. Eu peço que você abra comigo, por favor, em Jeremias capítulo 24. Jeremias 24, versículo 7. O texto diz: dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Observe, para que então esse coração? Para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim como de todo o seu coração. Então observe aqui, que quando a gente pensa em coração na Bíblia, a gente está pensando naquilo, em todo o nosso ser, naquilo que é mais profundo do nosso ser, nossos afetos, nossos pensamentos, nossas ações, todo o nosso ser deve ser conformado à vontade de Deus. Então perceba, dar-lhes-ei um coração para o quê? Que me conheçam, e eles então se voltarão para mim de todo o seu coração. Então observe que esse salmo aqui, irmãos, a gente tem um louvor agradável ao Senhor, mas que é fruto desse coração regenerado, desse novo coração que agora, com os olhos abertos, com o Espírito Santo habitando nessa pessoa, ele consegue enxergar quem Deus é, ele consegue enxergar as maravilhas de Deus, e a consequência disso então é um louvor agradável a Deus. Mas perceba que isso começa então nesse coração que foi regenerado, para que a gente possa conhecer ao Senhor e se volte para Ele com todo o nosso ser. Então, irmãos, a partir desse salmo, eu gostaria de observar aqui 4 pontos aqui com você acerca desse coração regenerado. Então, os pontos são os seguintes. Ponto 1, um coração regenerado deve estar alicerçado em uma eclesiologia correta. Ponto 2, um coração regenerado deve
considerar e estimar o ser de Deus e as suas obras. Um coração regenerado, terceiro ponto, deve considerar os preceitos do Senhor e a redenção que há em Cristo. Um coração regenerado, ponto 4, deve viver no temor do Senhor. Então perceba, a partir desse novo coração, nós temos aqui um louvor, uma vida e por consequência um louvor que vai considerar aqui todos esses pontos que a gente vai passar aqui nessa noite. Então, volte seus olhos aí para o texto, versículo 1, observe como ele começa aqui o texto. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Observe que ele começa o seu louvor, ele começa aqui a sua adoração, usando justamente essa expressão, de todo o coração, ou seja, com todo o seu ser, com tudo que ele é, com tudo que ele tem, ele vai render graças ao Senhor. Então ele inicia o seu louvor aqui ao Senhor, rendendo graças a Deus, nesse movimento aqui de adoração ao Senhor. Mas observe aqui, irmãos, que ele continua aqui o versículo 1 e ele diz, na companhia dos justos e na assembleia. Renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Observe aqui que há, irmãos, um senso de coletividade. Esse novo coração, ele tem esse senso de que ele faz parte de um povo. Veja que não é uma adoração aqui individualista, nós não temos aqui um louvor egoísta, mas a gente tem aqui um senso de que ele faz parte de um povo, o senso que ele faz parte de um corpo, e por isso ele diz que vai render graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. João Calvino, mais uma vez, comentando, ele diz o seguinte, que o louvor, ele tem duas partes, observe, João Calvino diz, o louvor, ele tem duas partes. A primeira é um sentimento pessoal e de coração. O louvor, a primeira parte do louvor é um sentimento pessoal e de coração, ou seja, existe um aspecto interno que você começa então a louvar o Senhor, e aí é justamente o que ele faz aqui, de todo o meu coração, existe esse aspecto pessoal, mas João Calvino diz o seguinte, a segunda parte, que é a que flui da primeira, é justamente a proclamação pública. Então observe, o louvor, a primeira parte do louvor é uma questão pessoal e de coração, mas a segunda parte que flui dessa é uma proclamação pública. E João Calvino diz o seguinte, não proclamar a glória de Deus publicamente é privar a Deus da metade da honra que lhe pertence. Observe, proclamar a glória de Deus publicamente é privar a Deus da metade da honra que lhe pertence. Então observe aqui que ele diz, de todo o coração renderei graças ao Senhor, mas ele diz, na companhia dos justos e na assembleia. Então perceba aqui um louvor que considera o corpo e que flui justamente desse coração que é regenerado. Observe aqui, irmãos, que esse novo coração, ele não se satisfaz apenas com o louvor privado. Esse novo coração, ele não se satisfaz apenas com um louvor individualista, embora sejamos chamados sim a no nosso quarto, no nosso dia estar louvando ao Senhor. Mas perceba aqui que esse coração, ele deseja estar na companhia dos justos, louvando ao Senhor na assembleia. Nós somos parte de um corpo, e somente com essa consciência podemos ter uma vida agradável a Deus e louvá-lo corretamente. Nós somos parte de um corpo, e somente com essa consciência nós podemos ter uma vida agradável a Deus e, por consequência, louvá-lo corretamente. Então, irmãos, nós vivemos numa sociedade que é cada vez mais egoísta e individualista. Essa é a nossa sociedade. É uma sociedade cada vez mais egoísta e individualista. E isso aqui, irmãos, quando a gente pensa nessa ideia de corpo,
isso vai de encontro justamente ao que a gente tem vivido nos nossos dias. E por consequência desse egoísmo, a gente tem um movimento muito pernicioso e prejudicial para a igreja do Senhor, que se chama o movimento dos desigrejados, não é? Esse é um movimento extremamente ruim e pernicioso para a igreja do Senhor, porque se você observar, esse movimento considera justamente, ele considera somente essa primeira parte que João Calvino fala, que é uma adoração pessoal e de coração. Perceba, ele acha que somente essa parte aqui é suficiente para que ele louve ao Senhor corretamente, não é? Então, ele desconsidera justamente a segunda parte, que é essa proclamação pública, essa proclamação, esse louvor na assembleia, na companhia dos justos. Esse, então, é o movimento dos desigrejados, que é péssimo para a igreja do Senhor. Mas a gente também, irmãos, tem aquele tipo de crente que é o crente consumidor. Talvez você conheça esse tipo de crente, que embora ele esteja na igreja, até venha para a igreja, ele também só considera a primeira parte, não é? Ele vem para a igreja apenas para consumir, não é? Para usufruir aquilo. No final das contas, ele está pensando apenas no aspecto pessoal e não nessa segunda parte, que seria a proclamação pública. É o crente que para ele tanto faz vir ou não ao culto. Se ele assistir a alguma mensagem online, tudo bem, está tudo certo para ele, não é? Porque ele acha que está se alimentando ali, mas ele não faz questão de estar na companhia dos justos e na assembleia. Então perceba que esse novo coração, irmãos, ele deve considerar o nós ao invés de eu, não é? É um coração, a gente tem aprendido isso na oração do Pai Nosso, não é? É Pai Nosso, é Pão Nosso, não é? Essa ideia de corpo, essa ideia de igreja, muda completamente a forma como a gente adora a Deus, mas isso é fruto de um coração regenerado. Então, somente, irmãos, com essa perspectiva correta de igreja, correta de corpo do Senhor, é que nós vamos ter prazer na adoração comunitária. Somente com essa perspectiva é que nós estaremos atentos à necessidade dos nossos irmãos. Então, se você tem tido, não é, uma perspectiva individualista, não é? É tempo sempre de voltar atrás e repensar a sua visão, a visão que você tem da igreja, a visão que você tem de corpo, ok? Mas o salmista, irmãos, ele avança aqui, versículo 2, observe. Versículo 2, ele diz o seguinte: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Então, observe aqui que, após ele falar que vai render graças ao Senhor, ele continua nesse movimento aqui, então, de reconhecer as obras do Senhor. Ele diz, elas são grandes e nelas há glória e majestade. Então, quando pensamos, irmãos, nas obras do Senhor, a gente precisa compreender alguns aspectos aqui que são importantes. Primeiro, nós temos a obra da criação, não é? Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Mas nós temos também o seu sustento, que a gente pode chamar de a obra da providência de Deus. E nós também temos um terceiro aspecto dessa obra de Deus, que é a obra da redenção. E aí eu quero passar um pouco por cada uma dessas partes aqui, para a gente poder compreender melhor. Então, observe em relação à obra da criação de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, ele diz que é possível enxergar os atributos de Deus,
o seu eterno poder por meio das coisas criadas. Então, quando ele louva a Deus aqui, exaltando as obras do Senhor, ele está aqui visualizando, enxergando esses atributos de Deus, o eterno poder de Deus, por meio das coisas que o Senhor mesmo criou. Mais uma vez, usando João Calvino, nas Institutas, ele diz o seguinte: onde quer que lance os olhos, não há ponto no universo onde não se possa discernir algum brilho da sua glória. Então perceba, a obra da criação aqui de Deus faz com que a gente enxergue os seus atributos, a sua criatividade, o seu eterno poder. Mas, irmãos, da mesma forma que a criação aponta para o poder de Deus, a providência também aponta para o poder de Deus. Não é? A gente tem que estar atento àquilo que Deus criou, mas a forma como Deus está conduzindo também a história. Não é? Observe, versículo 5, ele diz: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. O sustento do povo de Deus, irmãos, é o nosso sustento. Muitas vezes a gente vê toda a providência de Deus ao longo da história, na história bíblica, e é como se nós não fizéssemos parte daquele povo. Não é? A gente precisa louvar a Deus pela providência dele em relação ao povo dele durante toda a história. Não é? A providência que fez com que o seu filho viesse, a providência que fez com que o Senhor Jesus morresse em nosso lugar. Não é? Então toda essa obra da providência de Deus, ela deve ser louvada, assim como a criação de Deus. O nosso breve catecismo de Westminster, na pergunta 11, ele diz o seguinte: quais são as obras da providência de Deus? E a resposta é: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas, e observe agora, todas as ações delas. Deus governa todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então perceba que nesse momento aqui do Salmo, o salmista aqui, ele começa a louvar as obras de Deus, aquilo que Deus criou, o seu sustento, a sua providência, tudo isso então ele vai louvando. O famoso teólogo John Wesley, ele lia seus jornais todos os dias, e ele dizia que ele lia os jornais porque ele queria saber como Deus estava governando o mundo. Observe, ele queria saber como Deus estava governando o mundo, e por isso ele lia seu jornal todos os dias. Não é? É uma fé, é uma certeza que de fato Deus governa as criaturas e todas as ações delas. Então ele queria saber exatamente o que Deus estava fazendo no mundo. E aí então, no versículo aí, de número 2, deixa eu voltar aqui. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem, ou seja, consideradas no sentido de observadas, de buscadas por todos aqueles que sentem satisfação nessas obras. Observe que no versículo 4 ele vai dizer: ele fez memoráveis as suas maravilhas, ou seja, memoráveis é a ideia daquilo que é digno de ser lembrado, aquilo que é digno de ser exaltado, aquilo que é digno da gente colocar no nosso coração. Então observe, irmãos, esse louvor aqui, que começa então rendendo graças ao Senhor, considerando o povo de Deus, considerando a igreja, mas também aqui exaltando as obras de Deus, exaltando a grandeza, a majestade daquilo que o Senhor faz. Portanto, irmãos, um coração regenerado pelo Senhor, além de conhecer os seus atributos, ele estima aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus continua fazendo. Esse novo coração, então, que nós temos, que louva ao Senhor, ele deve reconhecer os atributos de Deus, mas estimar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus continua fazendo. Versículos 5 e 6, ele vai exaltar, então, os atributos do Senhor, e ele diz que o Senhor é benigno, ele diz que o Senhor é misericordioso, e que o Senhor
é fiel à sua aliança. Observe, benigno, misericordioso e fiel à sua aliança. Nós temos um louvor aqui reconhecendo o ser de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo quem o Senhor é. Então, irmãos, compreender bem quem o Senhor é faz com que tenhamos segurança naquilo que Ele está fazendo. Se nós não estamos tendo segurança naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, talvez a gente precise compreender melhor quem de fato Deus é. Se de fato Deus é benigno, se de fato Deus é misericordioso, se de fato Deus é fiel à sua aliança, nós podemos ter segurança naquilo que o Senhor está fazendo. Então, o salmista aqui avança, então, versículo 7, veja o que ele diz aqui. Versículo 7, aqui ele ainda está falando das obras do Senhor. Ele diz, as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre, e são feitos em verdade e retidão. Versículo 9, redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Então aqui a gente chega no terceiro ponto, que é esse novo coração aqui que louva ao Senhor. Ele deve considerar os seus preceitos, os seus mandamentos e a redenção que há em Cristo Jesus. Observe, seguros são os mandamentos do Senhor e permanecem firmes para todo o sempre. Todo propósito, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito eterno. Observe, os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus ordena, permanece firme para todo sempre. Então, aquilo que o Senhor, as promessas do Senhor, elas são certas de que elas vão acontecer, porque os preceitos do Senhor são firmes, ou seja, são preceitos que não mudam, não é porque o Senhor não muda e a sua palavra então não muda. Então observe aqui que depois de considerar a igreja, depois de considerar as obras do Senhor, a sua criação, a sua providência, o salmista então, ele vai falar dos mandamentos do Senhor, dos preceitos do Senhor, e ele vai elogiar os preceitos do Senhor aqui nesse seu louvor. Então, quando falamos, irmãos, aqui no versículo 9, não é? Versículo 9, observe aqui o que ele diz. Enviou ao seu povo a redenção, não é? Nós falamos aqui, quando pensamos nas obras do Senhor, a gente falou na obra da criação, na providência, mas também aqui nós não podemos esquecer, e aqui é o ponto principal, que é a redenção que o Senhor está operando no mundo. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz que o Senhor estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo. E observe que ele diz então, redenção enviou ao seu povo. Não é? Aqui, irmãos, a gente não pode deixar de olhar para o Senhor Jesus. Não é? A redenção que o Senhor estava operando durante toda a história, e Ele estava enviando essa redenção ao seu povo. Nós precisamos lembrar que nesse louvor, que flui de um coração regenerado, está o reconhecimento de que foi o Senhor que salvou o seu povo. Está o reconhecimento que nós não temos mérito na nossa redenção. Nesse louvor, há um reconhecimento da graça de Deus e desse favor imerecido que nós recebemos. Abra comigo, por favor, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A partir do verso 3 até o 7. Efésios capítulo 1, do 3 ao 7. Paulo diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E agora observe o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então observe, Deus enviou, olha o que o salmista fala ali, Deus enviou a redenção ao seu povo. Aqui há um reconhecimento que Deus é que salva o seu povo. Aqui há um reconhecimento da graça de Deus, desse favor imerecido, não é? Então, quando a gente lê esse texto do Novo Testamento, ele lança uma luz enorme aqui no texto, dizendo que no amado, em Cristo, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, observe que esse louvor, irmãos, do salmista aqui, ele considera a redenção que há em Cristo Jesus. Ele considera que foi o Senhor que o salvou. E isso, irmãos, só é possível por causa de um novo coração que o Senhor nos deu. Como nós lemos lá em Jeremias, um coração que agora está apto a enxergar essas coisas. Agora, com o Santo Espírito de Deus habitando em nós, nós podemos enxergar essas coisas, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor enviou a salvação ao seu povo. Mas observe aqui que no versículo 10, observe também o versículo 10, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Parece aqui que Provérbios pula, não é, na nossa frente aqui, de repente você está num salmo, de repente parece que você pulou em Provérbios aqui, e ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então observe que o temor é dado por Deus, esse temor, essa reverência que nós temos a Ele, essa capacidade de enxergar Ele como justo juiz, não é? Então, a partir desse temor, nós temos a sabedoria para compreender todas essas coisas, compreender as obras de Deus, compreender a redenção que o Senhor operou no seu povo. Então, irmãos, a gente vê aqui que a sabedoria é entender essas coisas e viver com essa consciência constante que nós estamos diante do Senhor. O temor do Senhor, ele faz isso em nosso coração, não é? Ele nos dá essa sabedoria para saber que nós estamos constantemente vivendo diante desse Deus. Então, perceba que esse louvor aqui, ele reconhece que essa sabedoria que ele alcançou, toda essa sabedoria, toda essa observação sobre o que o Senhor tem feito, sobre as maravilhas do Senhor, sobre a redenção que o Senhor mandou para o seu povo, ele sabe que isso vem também do Senhor. A capacidade de compreender essas coisas, isso também vem do Senhor, a partir desse temor que o Senhor coloca, então, no coração do seu povo. Então, observe que ele finaliza dizendo, o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor, irmãos, deve nos levar, então, para mais perto dele. O temor do Senhor, ele nos leva a compreender todas essas verdades sobre Deus e reconhecer, então, essas verdades, louvando ao Senhor. Praticar o temor do Senhor é exercitar-se nessas verdades e viver de acordo com elas. Então, observe que esse novo coração, ele consegue compreender todas essas verdades acerca de Deus, acerca dos mandamentos do Senhor, e então, por consequência, ele tem um louvor que é agradável a Deus. Então, eu queria pensar, irmãos, aqui em algumas aplicações, em algumas conclusões aqui, para a gente caminhar aqui para o final. Primeiro, irmãos, de forma prática aqui, medite mais sobre o ser de Deus e os seus atributos. Não há, irmãos, como a gente adorar o Senhor, não há como a gente louvar o Senhor corretamente, se nós
não sabemos quem de fato Deus é. Se nós não conhecemos a Deus, nós não temos como adorar o Senhor corretamente, não é? Então observe, imagine que você vai dar um presente a uma pessoa e você não conhece essa pessoa, você nunca conversou com essa pessoa. Qual é a chance de você acertar nisso aí? É pouca, não é? A chance é muito baixa ou quase zero, né? Ou zero, não é? Então, à medida que a gente conhece mais a Deus, à medida que a gente conhece os seus atributos, à medida que a gente conhece quem Deus é, nós vamos louvando de forma cada vez mais agradável ao Senhor. O Senhor Jesus, lá em João 17, capítulo 17, versículo 3, ele diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, observe, a vida eterna é esta, é conhecer a esse Deus verdadeiro, e por consequência, nós vamos então louvá-los corretamente. Mais um segundo ponto, irmãos, aqui, é que se você perceber esse louvor que flui desse novo coração, ele aponta exclusivamente para o Senhor, para aquilo que Deus fez, para quem Deus é. Em nenhum momento aqui o homem ele é exaltado. De nenhuma forma aqui o homem é colocado num lugar onde ele não deveria estar, não é? Aqui a gente vê uma seta apontando o tempo todo para a grandeza do Senhor, para a glória de Deus, para as maravilhas que Deus fez, para a redenção que Deus enviou. Então, um segundo ponto aqui, irmãos, é glorie-se apenas no Senhor. Abra comigo, por favor, em Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Capítulo 9, versículos 23 e 24. Versículo 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se há alguma coisa que devemos nos gloriar, é no Senhor, no conhecimento do Senhor e naquilo que o Senhor tem feito. Peço que você vá lá em Gálatas capítulo 6. Só um detalhe aqui em relação a esse texto de Jeremias. A ideia do gloriar-se aqui é uma ideia de orgulhar-se, tá? Esse gloriar-se aqui é a mesma coisa que seria que orgulhar-se. Gálatas capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Observe, o único motivo, irmãos, legítimo da gente se gloriar é no Senhor. O único motivo legítimo de você se gloriar ou de você se orgulhar é no seu conhecimento do Senhor. E esse é um conhecimento que foi dado por Ele mesmo a você, no momento então que Ele coloca um coração de carne e você está apto então a conhecê-lo. Mas esse então, olhando para a Escritura, nós não temos motivo para nos orgulharmos em nós mesmos, apenas no Senhor. Então perceba, irmãos, que o louvor que flui desse novo coração, ele considera a igreja, o corpo de Cristo, ele considera o ser de Deus e as suas obras, ele considera a retidão dos mandamentos e a fidelidade do Senhor.
ele considera a redenção que há em Cristo, a redenção que o Senhor enviou ao seu povo, e ele considera que a sabedoria vem do temor do Senhor. Então, irmãos, que o Senhor nos dê a graça, não é, de aprendermos cada vez mais a louvar Ele de forma agradável, de forma correta, de forma que o nome dele seja exaltado e não o nosso, não é? Então, esse louvor, ele é fruto de uma vida, de um novo coração que o Senhor deu e que agora reconhece a grandeza de Deus, mas também o quão miseráveis nós somos, não é? Se o Senhor não tivesse enviado a redenção ao seu povo, todos nós estaríamos na lama até hoje. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, graças ao sacrifício perfeito de Cristo, que abriu os nossos olhos, hoje nós temos o Santo Espírito de Deus habitando em nós, e a gente pode reconhecer o nosso pecado. E louvado seja Deus, porque há perdão em Cristo. Em Cristo há perdão para os nossos pecados, e nós podemos correr até Ele e louvar ao Senhor corretamente. Amém? Curva sua cabeça, vamos ao Senhor em oração mais uma vez.